Primeiro queria te agradecer de novo pelo convite. Eu respeito muito sua pessoa, sua caminhada, respeito muito Sharp Carioca. Acho muito foda essa conexão, tanto de abrir espaço para as mulheres, mas também por essa conexão São Paulo-Rio, que são lugares que tem esse misticismo de ter uma treta ou de ter uma rixa. E eu acho que isso é mó bobeira, porque quando eu fui pro Rio eu fui super bem recebida e sempre admirei muito o Sharpie. Tanto que, assim, quando eu comecei aqui em São Paulo na tag, mesmo sendo um conceito diferente, o Sharpie e a tag são coisas diferentes, mas, assim, eu me inspirava muito na estética do Sharpie do Rio de Janeiro. E eu acho muito foda, assim, a gente conseguir fazer essas conexões entre Picho e Sharpie, pra gente cada vez mais ir quebrando essa ideia de uma rivalidade entre dois estados que são tão próximos. Eu acho que assim, né, num geral, eu acho que cada lugar no Brasil tem a sua estética, tem a sua dinâmica, tem a sua relevância, tem a sua importância. Então, assim, quanto mais a gente conseguir criar essas conexões entre estados e não ficar só dentro da nossa própria bolha, dentro da nossa realidade, eu acho que isso é muito importante e tem muito a agregar. Eu vou falar o que depois de uma introdução dessa? O que? Ela disse tudo. Então eu vou só pedir para vocês se inscreverem no canal, dê like, comentem e prestem muita atenção nesse perfil da Eneri. Ela só deu papo reto, só passou visão, só ideia lógica, não desperdiçou uma linha sequer, uma palavra sequer. Ok? DJ, solta o som para Eneri. Meu nome é Irene, assino Eneri na rua, às vezes também assino Irene, na tag mesmo eu acabo fazendo Irene. Comecei a assinar Eneri meio que num acaso, assim, né, um dos primeiros processos que eu fiz. Os policiais falaram que eles iam ficar no meu pé e acompanhando meu perfil, e no final eu acabei colocando de trás pra frente nessa tentativa de burlar um pouco. E mais pra frente eu fui e pesquisando mais sobre o meu nome, porque eu não gostava muito dele antes de fazer pichação e tal. Tinha alguns complexos. E foi isso que acabou me fazendo aceitar, né? O meu nome, gostar dele, porque assim, era um nome diferente, que eu nunca tinha visto ninguém assinando na rua e tal. Então isso acabou me trazendo uma alta aceitação com relação ao meu nome também. E assim, a partir disso eu comecei a querer pesquisar mais, e aí eu vi que Irene significava paz. Então pra mim fazia todo sentido Eneri ser mais relacionado com esse caos, assim, né? Tipo, a paz de trás pra frente, que é o caos. Então, assim, alguns lugares que eu tô muito em paz, no rolê, que tô muito assim comigo mesmo, eu faço uns Irene, mas geralmente o que sai é o Eneri. Eu me identifiquei muito quando eu vi a sua entrevista falando do Nuno como se fosse um alter ego, ser uma dupla personalidade. E eu acho isso muito foda, porque eu acredito que, assim, todo mundo que acaba fazendo a pichação entra numa dualidade com si mesmo, principalmente para quem acaba, às vezes, escalando. Porque a gente fica naquele medo de sentir adrenalina e fica um diálogo interno. Às vezes parece que eu sinto a Irene e a Eneri conversando, assim, de tipo... Meu, você tem certeza que você vai fazer isso? Tipo, olha onde você tá. Você podia estar em casa dormindo, você tá aqui arriscando a sua vida. E, tipo, a outra personalidade, tipo, com muita vontade de subir, de fazer. Então, eu sinto, assim, meio que em todo pico que eu faço, até às vezes é no chão, porque a gente sempre tem a possibilidade de rodar, né? Às vezes eu acho até que quem tá fazendo rolê no chão acaba ficando mais exposto do que quem tá escalando. Cada modalidade tem o seu risco próprio. Então, eu vejo essa dualidade, essa luta interna muito presente dentro de mim. E conseguir visualizar essas duas personalidades acabou vindo depois que eu comecei a fazer a pichação. Eu comecei em 2013 com as tags.
E a partir daí eu fui me explorando outras modalidades, outras estéticas. Teve um momento meu que foi um pouco mais híbrido, que eu saía no rolê com a ideia de fazer uma tag, um picho, um bombe. Eu ia tentando fazer um pouco de tudo. Mas aí chegou um outro momento também que eu percebi que eu não tinha tanto rolê de pichação, eu queria explorar um pouco mais esse lado. E aí foi quando eu comecei a tentar escalar um pouco mais, conheci pessoas como o VG, que eu tive essa identificação e essa sintonia de começar a escalar e tal, e como ele desenvolvia mais no picho, eu acabei desenvolvendo mais e encontrando mais a minha identidade visual na estética da pichação. Quando eu comecei, eu não comecei pensando com relação à arte, muito pelo contrário, eu tinha muito aquela visão de que pichação não e arte eram coisas totalmente separadas, que não tinha que ser considerado arte, que a pichação era só o vandalismo e ponto, que era só essa essência da transgressão e tudo mais. Então, para mim eram coisas bem diferentes. Eu saí da escola, comecei a cursar psicologia e eu era muito nova na época, eu tava com 17 anos. E eu só queria ficar sabendo de rolê, de pichar, ainda tava naquela vibe meio nova, assim, de não querer nada com nada. Eu não me via num trabalho dentro de um escritório, ou dentro de um consultório, atendendo pessoas, clinicando. Então eu me via muito fora do perfil das pessoas que estavam ali. Foi quando eu resolvi trancar o curso. Acabei trabalhando uns anos como garçonete e meio que nesse momento assim de tentar entender o que eu queria. E foi muito louco porque as próprias pessoas do lugar que eu trabalhava, que era uma hamburgueria, falavam pra mim que eu tinha que ir pro lado da arte, porque eu tava sempre fazendo folhinha em comanda e eu tava sempre suja de tinta. E eles viam que às vezes eu chegava cansada porque eu virava à noite pra fazer rolê de tinta. Eu sou da Umbanda e do Candomblé, então, tipo assim, as minhas entidades foram também me direcionando um pouco para esse lado da arte. Até que eu resolvi voltar a estudar, comecei a cursar artes na FMU. E na época eu entrei muito com essa ideia de que seriam coisas separadas, que o meu rolê na rua ia ser o vandalismo e eu ia desenvolver uma outra identidade que ia ser o meu trampo artístico. Porque eu acho que assim, né, quem vê a arte vê muito essa coisa de galeria e tal, não tem tanto vê aquela coisa mais do clássico, né? Tipo assim, os mais famosos, uma visão bem eurocentrista do que é arte, sabe? Principalmente aqui no Brasil, eu acho que não é um país que tem tanto esse estímulo, apesar de ter, mas, tipo assim, não é um lugar como alguns outros que tem esse apelo, que tem essa atenção de explicar isso na escola e tal. Então, eu acho que a arte acaba sendo só para um nicho de pessoas que tem uma condição melhor. Conseguir adentrar aquilo, porque é um campo muito, muito difícil, é uma bolha que é difícil de ser furada. E entrando na faculdade, conforme eu fui passando um tempo lá, eu vi que alguns professores perceberam que eu fazia pichação e tal, porque acabaram vendo em rede social e tudo mais. E alguns vieram me questionar do porquê que eu não ia trabalhar com aquilo. E por que eu estava tentando desenvolver algo totalmente novo, sendo que eu já tinha toda uma bagagem na pichação. Na época era 2018, por aí. E aí eu explicava, né, que eu achava que eram coisas diferentes e tudo mais. E esses professores foram meio que quebrando um pouco a minha mentalidade com relação a isso. Porque eu acho que assim, né, a pichação, ela não deixa de ser um vandalismo se ela for vista como um movimento artístico também. Eu acho que uma coisa não anula a outra. E eu acredito que, assim, para ser um movimento artístico, tem que ter essa ruptura de uma quebra de estética, uma quebra de ideias. Então, trazer esse questionamento, essa sensação, mesmo que seja ela de um incômodo, essa sensação de algo agressivo,
Então eu comecei a perceber que uma coisa não anulava a outra e que tinha assim o sentido da pichação também ser vista como um movimento artístico por si só. E mais do que isso, de que se a gente que trabalha com a pichação não ceder e não começar a ocupar esses espaços, outras pessoas vão se apropriar da nossa estética e entrar nesses lugares sem ser de forma legítima, por não fazerem parte do movimento e tal. E daí eu comecei a prestar mais atenção até no discurso do Kripta Dijan, que é um cara que ele começou a colocar a pichação em pauta dentro das galerias e dentro desse campo da arte. E comecei a entender muito mais quem puxava para esse discurso. Mas ainda assim, nessa época, eu não conseguia me encontrar como artista e como trazendo e uma forma de trazer essa estética da pichação dentro da arte. Mas eu queria trabalhar com arte de formas não diretamente, não produzindo. Tanto que eu comecei a trabalhar em educativo de exposição e tal. Trabalhei no Sesc. E eu tinha metas de ser professora na época. Eu tinha a meta de lecionar. Só que bem nessa época que eu comecei a trabalhar com educativo, que eu comecei a querer ir para esse lado, entrou a pandemia e eu acabei trancando a faculdade porque eu não via sentido fazer uma faculdade de arte por EAD, via online. Então, nisso eu acabei ficando meio perdida, porque não estava mais tendo exposição, eu não estava conseguindo trabalhar com educativo. Então, foi um momento assim que eu fiquei meio perdida. A cidade toda vazia, todo mundo dentro de casa. Eu acabei sendo um momento que deu o boom, assim, pra mim pichar, por ter a cidade toda pra mim. E foi nesse momento que também acabou caindo vários processos, por conta do quanto eu acabei entrando nesse ritmo de fazer muita. E aí, conforme eu vi que foram entrando esses processos, eu comecei a ver que eu não ia mais conseguir trabalhar com o que eu tinha intenção, que era o educativo, lecionando, por conta disso, né? Porque eu ia ficar com a minha ficha muito suja para alguém me contratar para lecionar para alguém. E foi a partir daí que eu comecei a tentar me reinventar, assim. Então, eu fui meio que obrigada a começar a produzir algumas coisas para tentar vender e ver se eu conseguia fazer um dinheiro para me sustentar, porque eu fiquei meio nesse momento perdida mesmo. E foi a partir daí que eu comecei a buscar outras formas, assim, a tentar entender o que eu produziria, então, se fosse para eu seguir por esse caminho, apesar de toda a resistência que eu tinha no começo. Resolvi que eu não ia mais voltar para a faculdade, que eu ia tentar me desenvolver de uma forma autodidata. E comecei a ir pesquisando, né? Tentar entender o conceito. O Dijan foi uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido, que me deu muito um norte, me apresentou pessoas que me ajudaram a conseguir me inserir. Eu ainda não digo que eu estou inserida no campo da arte, porque eu acho que, como eu disse, é uma bolha que ela é difícil de ser furada, de ser adentrada. Eu acho que eu ainda estou engatinhando, se for falar artisticamente, porque é um meio que geralmente quem entra são pessoas que têm condição para investir em material, que fez uma faculdade, estudou e entrou para aquilo. Então, eu acho que assim é interessante a galera que é da arte de rua conseguir tentar entender esse campo para conseguir se adentrar e conseguir fazer parte, porque eu vejo que é um resgate. Assim como foi para mim, pode ser para muitas outras pessoas, porque a gente sabe das consequências que a pichação traz, né? Principalmente aqui em São Paulo, que tem muita investigação, tem muitas políticas para combater a pichação. Na época tava o Dória com toda aquela política de cidade limpa e aquele combate à pichação e ao grafite. E foi nessas que eu comecei a me encontrar e refletir um pouco mais. E trazer alguns questionamentos para mim, de tipo, a pichação acaba refletindo em todos os campos da minha vida. Acabou refletindo no meu campo familiar, acabou interferindo no meu círculo de amizades, interferiu até no meu trabalho de garçonete, na época que eu tava trabalhando lá. Então, assim, tem toda essa interferência em todos os campos da minha vida. Então, como que eu vou trabalhar produzindo arte e não vai ter nem um pouco de influência da pichação? Eu achava que seria muito desconexo do que eu sou, do que eu vivencio, fazer algo totalmente em paralelo. E eu comecei a entender melhor que
por mais que a gente traga a pichação em alguns tipos de trabalho, que a gente traga a pichação para dentro da galeria, que a gente coloque a pichação para ocupar outros lugares, ainda assim é uma representação. Não é a essência da pichação. A essência do picho vai ser sempre na rua, a essência do Sharpie vai ser sempre na rua, vai ser sempre o legal, vai ser sempre o vandal, vai ser sempre esse rompimento de transgredir algo, de romper com uma lei, de você botar a sua cara na rua, de você ocupar um espaço público ou às vezes privado que não tá ali para você, nesse sentido de qual que é o limite da propriedade privada. Então, assim, a partir daí eu comecei a entender que é importante as pessoas que fazem um rolê na rua, para quem tiver o interesse, poder ter essa porta aberta, de se quiser, saber que pode tentar se inserir na arte, por ter essa legitimidade dentro do movimento, de estar na rua, de estar se arriscando, de não precisar ser uma pessoa que estudou numa faculdade, porque muitas vezes eu vejo que a faculdade da rua ela é muito melhor do que qualquer faculdade que você possa fazer, você aprende muito mais. E foi daí que eu comecei, né, então, a entender a diferença entre você conseguir representar a pichação nos seus trabalhos e o que é a pichação como essência em si. E assim, né, como eu falei, eu ainda tô engatinhando nos trabalhos, tô tentando me inserir, porque é um meio que é complexo, ainda mais para quem vem de dentro da pichação. Ainda tem muito preconceito, tanto pela galera que consome arte, quanto para alguns trabalhos mais simples. Por exemplo, cheguei a ser convidada para trabalhar com a estética da pichação em alguns lugares, tipo, nos trabalhos mais comerciais, e eu via que ainda tinha muita resistência das pessoas, do público, que às vezes foram até ofender o lugar que abriu espaço para uma pichadora fazer, porque gera esse impacto, né? Eu acho que tem muito essa luta da população aceitar o rolê da pichação. Eu acredito que é justamente por conta do quanto a gente foi culturalizado e o quanto a gente foi ensinado a ter essa visão mais eurocêntrica. A gente não tem muito um acesso à cultura, à arte que veio dos povos originários aqui. Mas a gente tem muito um entendimento da arte que veio importada ou do que está rolando às vezes nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim como o grafite acaba sendo muito mais aceito do que o picho e o Sharpie. Porque eu vejo que assim, né, até nisso a pichação é muito revolucionária, porque ela rompe com essa importação estética do grafite. Então, assim, até com relação à estética, né, por si só, acaba tendo uma dificuldade dessa aceitação, porque o grafite também traz cor, traz algo um pouco mais didático, principalmente nos muralismos, né? Você bate o olho, você entende muitas vezes a mensagem que estão passando. E também por conta da estética tão agressiva da pichação, né? Que eu acho que não poderia ser diferente, porque eu vejo que o Brasil, por ter sido uma colônia, e até hoje eu acredito que ainda é uma colônia de forma indireta, a população acaba sofrendo com todas essas consequências. É um lugar que não é fácil de você conseguir viver e estar no dia a dia. Por exemplo, habitar o meio urbano, você tem que saber onde você está pisando, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você estiver no Brasil. Então eu vejo que não tinha como a estética ser menos agressiva, pelo quanto as cidades e a urbanização aqui veio de forma agressiva, pelo quanto a colonização foi agressiva com a população e é até hoje, porque a gente ainda sofre essas consequências. Mas eu acho que o movimento ele é algo muito plural. Tem muitos tipos de personalidade diferente, tem muitas pessoas com ideais diferentes, cada um sabe o porquê tá fazendo aquilo. Eu acho que assim, nem todo mundo vai fazer pelos mesmos motivos. Muita gente não considera arte mesmo, e eu entendo, porque eu também já pensei assim. Mas eu acho importante essa porta estar aberta para quem quiser, para quem precisar, para quem sentir a vontade ou a necessidade de tentar ir por um outro caminho, porque a gente sabe, assim, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo o quanto acaba prejudicando as pessoas, porque tem muita investigação, muita política contra picho. Então,
às vezes a gente acaba se vendo meio encurralado por a gente ter se jogado de cabeça no movimento. E no ano passado eu acabei fazendo uma exposição num momento de dificuldade, porque um dos meus processos acabou vindo uma multa de 7 salários mínimos, que dá uns R$ 8.500 para pagar. E eu me vi nesse momento de desespero, porque era um valor muito fora da minha realidade. E poder ter tido a oportunidade de fazer uma movimentação cultural, não só pelo sentido, na intenção de pagar a multa, mas de movimentar mesmo, de trazer o assunto em pauta. Esse prédio desse processo é um prédio que está vazio há muito tempo. Apagaram ele segue vazio, e é muito absurdo que ele pichado acaba incomodando mais do que o fato dele estar vazio. Enquanto você anda pelo centro de São Paulo, tem muita gente dormindo na rua, tem muita gente sem casa por conta de toda uma especulação imobiliária que está acontecendo. Então, assim, né, eu acho importante a gente conseguir achar outras formas de dialogar sobre, porque eu me senti silenciada. Apesar de saber que é algo legal de fazer, nessa intenção de incomodar, eu vi que eu incomodei num ponto que ou eu dava uma baixada no meu ritmo e ia procurar outras coisas, ou eu ia acabar sendo presa, entendeu? Então, foi por conta dessas consequências que eu sofri que eu acabei pensando em outras formas, e essa exposição, ter feito esse dia pra gente conseguir dialogar e trazer isso em pauta, foi muito gratificante pra mim. Por todas as pessoas que colaram, que somaram, de vários artistas que se dispuseram a estar do nosso lado naquela noite pra tocar ou pra cantar. E foi muito foda, assim. Na verdade, não chegou, a gente não conseguiu vender tudo a ponto de pagar a multa, a gente ainda teve que se desenrolar em vários outros corres. Mas pra mim, só de ter pensado nisso e ter conseguido fazer esse rolê acontecer já foi muito importante, já foi muito gratificante. Mas é bem doido, assim, porque ao mesmo tempo, para as pessoas que picham, eu acho que principalmente para nós mulheres, a gente vai muito nessa sede de uma vivência, de explorar a cidade, de querer vivenciar. Eu via, eu fui criada por um pai que ele era bem preocupado e controlador, e pra ele, mulher não tinha que estar na rua de noite, mulher não tinha que estar na rua sozinha, porque é perigoso. Então, até quando nós mulheres a gente vai ficar cedendo a isso, sabe? A não ocupar os espaços por ser perigoso. E quando que vai deixar de ser perigoso? Conforme mais mulheres forem ocupando o espaço urbano. Então, assim, pra mim, quanto mais mulheres eu vejo ingressando no movimento, fazendo rolê, mais eu sinto uma rede forte para que a gente consiga se sentir segura dentro do urbano e do movimento, que acaba sendo majoritariamente masculino. Então, assim, eu sou muito grata pelas vivências que a pichação me proporcionou com relação à própria cidade, porque a gente fica nisso de querer estar em todos os lugares possíveis. Então, a gente vai vivenciando todas as esferas que tem dentro do próprio lugar. A gente sai daquele óbvio de só estar no nosso caminho do dia a dia, de estar em algum lugar porque a gente tem algo para fazer ali. A gente fica nessa vontade de conhecer a cidade, de vivenciar tudo. E como mulher, quebrou vários estigmas dentro da minha cabeça, porque principalmente com a escalada, assim, foi algo que quando eu descobri que tinham mulheres que escalavam, na época era a Jaque Parceiros, que era a linha de frente aqui na escalada, para mim abriu muitas portas dentro da minha cabeça. Então foi algo que, quando eu consegui ver do que eu mesma era capaz, em momentos que eu mesma tinha duvidado da minha capacidade, foi muito louco. Então eu falo que eu sou eternamente grata à pichação, apesar de ter me trazido vários problemas, já ter passado por várias situações ruins, porque é aquilo, né? A gente fica atrás de momentos bons, né? Mas a gente tá sujeito a tudo, porque a gente fica exposto na rua. Então, assim, mesmo eu já tendo apanhado, já tive arma apontada pra minha cara, já assinei processo, já paguei multa, já fiquei algemada na viatura, já tive briga com a minha família por conta disso, já passei por poucas e boas. Então, assim,
ainda assim valeu a pena porque eu me redescobri como mulher, eu redescobri a força que eu tinha e que nem eu mesma sabia. Então foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo que às vezes eu era uma pessoa antes do picho e depois eu fui outra pessoa, porque abriu a minha cabeça de um jeito, e principalmente a forma como a gente vê a cidade, né? Antes eu andava pela cidade, eu não percebia o tanto de acesso que tinha, o tanto de possibilidades que tinha dentro de uma cidade. E depois que a gente começa a pichar, muda toda a nossa visão. Por exemplo, a gente anda, então a gente tá vendo quem que tá chegando nas agendas, quem que tá movimentando. A gente acaba vendo possibilidades de escalada, possibilidades de fazer um rolê. A gente fica até meio bitolado, assim, né? Porque a gente anda pela cidade, tem umas amigas minhas que às vezes não picham, alguns amigos meus que andam comigo e falam que eu fico parecendo uma louca, porque às vezes a gente mal olha pro chão, para onde a gente tá olhando, a gente fica sempre rodando em volta e vendo tudo. E é até complexo, porque agora que eu tô passando por esse momento que eu tô cheia dos processos, tô tentando resolver, tô tentando priorizar outros campos da minha vida para eu conseguir crescer também, porque eu acho que é tudo fase, né? Não tem como a gente só ficar priorizando um lado da nossa vida e esquecer do resto. Então eu tô nesse momento mais numa baixa, assim, tentando resolver os processos, tentando me resolver profissionalmente, tentando me estabilizar nesses outros campos. É muito doido, porque a gente anda na cidade e a gente enlouquece, porque a gente vê que a gente tá parado, mas tem gente na ativa, tem gente fazendo, tem coisa que tava na minha lista que tem um pessoal que tá fazendo. Então é muito doido, porque eu nunca mais vou conseguir enxergar a cidade da forma como eu enxergava antes de eu começar a fazer. E só fazendo um adendo, né? Teve uma das investigações que eu tô respondendo, que foi por conta de um bate-papo que a gente fez lá na Mídia Ninja, e abriram essa investigação como se eu estivesse fazendo apologia à pichação. E assim, só para deixar claro, né, que não quero fazer isso para incentivar ninguém a fazer. Eu tô aqui só para contar as minhas vivências, o meu ponto de vista, porque é aquilo, né? É muito louco. O fato de eu ter recebido essa investigação mostra o quanto eles estão nessa busca de censurar a voz da galera que tá nesse rolê, né? Não só parar com o movimento da pichação em si, mas também conseguir silenciar a gente, né? Porque não basta mais você fazer um rolê de rua para você assinar um processo, basta às vezes você falar sobre a sua experiência nesse meio, né? Então, deixando claro, assim, né, que não estou falando isso para incentivar ninguém a tomar esse tipo de atitude, de fazer a pichação. Mas eu tô aqui contando a minha vivência, contando o que me levou a fazer isso e explicando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha visão. E é isso. E aproveitando esse adendo que eu fiz também, né, outro ponto que eu acho interessante, que eu vejo muita gente falando, é que trazer a estética do picho para a arte não é uma busca de tentar legalizar a pichação, de tornar isso algo legal, algo legalizado no sentido legislativo mesmo falando, né? Mas é sim só por poder ter essa representatividade dentro do movimento artístico também, entendeu? Eu vejo que ninguém que faz pichação dentro de galeria, ou ninguém que acaba trabalhando com a estética da pichação, busca essa finalidade, entendeu? É mais por um sentido de ser algo que reflete na personalidade do seu trampo, entendeu? Assim como é aquilo, né? Eu acredito que quem trampa com arte acaba refletindo a realidade que vive, vai falar sobre aquilo que está vivenciando. Então eu vejo que quem ingressa na arte e é pichador acaba tendo esse reflexo da estética dentro do seu trabalho. Todo mundo que trabalha com arte, que está na pichação, sabe que não é a essência da pichação dentro numa tela, num quadro. A pichação não cabe dentro de uma tela. A pichação, ela tá na rua, ela tem que ocupar o urbano, ela tem que estar nesse movimento de transgressão, tem que estar transgredindo algo, tem que ser algo ilegal. Você pode trazer a representação, por mais que ela esteja numa parede. Os trampos que eu já fiz que são comerciais, eu não considero como a essência da pichação ali. Eu trabalho com a estética, mas a essência sempre vai ser na rua e no ilegal.
Algo meio denso, assim, é difícil da gente conseguir fazer essa... Tanto que eu demorei muitos anos para eu conseguir entender isso dentro da minha cabeça. E é algo meio complexo, meio denso, mas com o tempo, conforme você vai entendendo, você vê o quanto é diferente uma coisa para outra, apesar de parecer ser algo próximo. O que eu vou te provocar? Que você quase falou 2 vezes. Você foi na linha de raciocínio. Eu achei que você fosse falar, mas trocou. Quando você fala que aí em São Paulo tem muita repreensão das autoridades, do Dória, investigações, processos, isso aí são perigos de fora para dentro. Fala dos nossos perigos também, os que são de dentro para dentro, que a gente já entra no charpi ou no picho sabendo que pode acontecer. Fala disso, dos nossos perigos, porque as pessoas pensam, vê lá o prédio pronto, a agenda pronta, ponta a ponta, e acha que é fácil, só vê só o belo da coisa, só vê só o pronto, mas não sabe o que tem que se passar para fazer aquilo e o quanto é complicado. E com relação ao que você falou, dos riscos que a gente tem por si só, né, do próprio ato, sem ser aqueles riscos que a gente já meio que espera, né, que é assinar um processo, rodar para a polícia, os contatos que às vezes a gente tem com um morador ou alguma coisa assim, também às vezes acaba sendo bem sinistro. Isso a gente já meio que espera, né, mas realmente os riscos que a própria escalada traz, às vezes é alguma coisa que a gente não tá esperando tanto, porque a gente nunca fica querendo pensar no pior. Mas ano passado mesmo eu perdi um amigo meu escalando, isso acabou afetando bastante também no meu ritmo de escalada, porque era um cara, tipo, muito... Pô, ele escalava muito, ele era muito cuidadoso, a gente já tinha escalado junto. A gente chegou a tentar fazer um prédio junto que ele não se sentiu confortável, a gente não fez e, tipo, descemos, porque a gente sempre preza pela segurança, por quanto a gente tá se sentindo, se a gente tá na confiança ou não tá, se a gente acha que vale a pena ir ou não. Mas, infelizmente, tem vários fatores que a gente acaba ficando sujeito. Por exemplo, a gente nunca tem como ter 100% certeza da estrutura do prédio, entendeu? Às vezes pode ser que alguma coisa solte e a gente esteja apoiado naquilo. Não tem como a gente saber. Principalmente quando é prédio de estrutura antiga mesmo, aí tem que tomar mais cuidado. Eu me considero bem medrosa nesse aspecto, porque eu vejo que tem bastante gente que tem aquele prazer de conseguir escalar sozinho. No Rio eu vejo que a galera escala muito sozinho. Eles não têm a vibe de fazer tanto uma escalada, um ajudando o outro, fazendo um pé nas costas. Agora, eu prefiro confiar muito mais em quem tá escalando comigo do que em estrutura de prédio, em estrutura dessas coisas. Às vezes é lógico que não tem outra opção. A gente tem que confiar e tem que ir, mas assim, tudo vai de uma análise, né? Se a gente vê que o negócio não tá muito firme, eu sou da que prefere não ir. Se eu não tô me sentindo confortável, se eu sinto que o risco tá muito grande, eu prefiro deixar de fazer o pico do que às vezes tentar fazer e acabar me prejudicando. Mas quando eu tô no rolê, às vezes eu saio até de medrosa, porque eu sempre falo pra galera ir se ajudando, sempre vou falando pro pessoal ir tendo cuidado, porque a gente sabe que, assim, eu até brinco que eu gosto muito do skate, mas eu nunca tive vocação pra ir, porque o skate você acaba se machucando muito pra você aprender. Agora, no picho, principalmente na escalada, você não pode ter muito margem pra erro, porque muitas vezes um erro pode ser fatal, dependendo da altura que você tá, ou pode te dar um prejuízo muito grande. Então, assim, é algo que você tem que prestar muita atenção, você tem que ir muito analisando o seu feeling, tem que muito confiar em quem tá com você. Eu não gosto de sair escalando com qualquer pessoa. E se eu vou escalar com alguém novo, geralmente eu gosto de fazer um outro pico mais de boa pra ir sentindo o ritmo antes, do que já sair escalando um negócio alto com uma pessoa que eu não sei o ritmo dela, não sei como que é a forma de pensar. Então eu prefiro sempre ter esse primeiro contato pra gente conseguir alinhar as ideias, alinhar a comunicação. E aí, se eu sentir a confiança, daí eu busco fazer alguma coisa mais alta. Mas eu acho que, assim, é algo muito místico de você conseguir interpretar como você tá se sentindo, você ter essa conversa com você mesmo, você conseguir analisar o lugar que você vai fazer, você conseguir analisar a estrutura de onde você vai se segurar. Geralmente, quando eu vou
puxar o meu peso em algum lugar, eu gosto de dar uma puxada antes de apoiar o meu peso mesmo e me soltar da onde eu tô apoiada antes pra ter essa certeza, né? Porque a gente sabe que às vezes pode ter estrutura que não tá muito firme. Conversar com quem tá com a gente também, se a pessoa tá se sentindo confortável ou não, se é que a gente vai fazer com alguém. Então eu acho que são coisas que a gente tem que sempre prezar, né? Porque, sei lá, eu pelo menos, eu prefiro voltar pra casa e ter perdido uma noite de sono e não fazer nada, do que às vezes eu passar por cima da minha intuição e fazer qualquer coisa de qualquer jeito e aumentar ainda mais a margem do risco, que já é muito grande por si só. Com relação ao que eu falei, né, que quem ingressa no mundo da arte não tem como intuito fazer a pichação se tornar algo legalizado, até porque a essência tá em transgredir. Quem entra na arte tem só a ideia de trazer a representação da pichação e deixar essa porta aberta para quem é do picho poder também ingressar no campo da arte de uma forma que não seja fazendo uma faculdade ou enfim. Mas assim, não é por isso que eu concordo com a forma como vem sendo combatido judicialmente a pichação. Porque assim, primeiro que eu já não concordo com ser englobado dentro de um crime ambiental. Porque eu acho que assim, né, é até ridículo, porque é uma ferramenta do próprio meio urbano, que é a tinta, jogado por cima de tinta. Então assim, a gente não tá cortando árvore, a gente não tá poluindo o rio. Eu acho que assim, poderia ser um crime contra a estética, um crime contra a propriedade, ok. Agora, contra o meio ambiente, chega a ser até irônico, porque o próprio meio urbano já é toda uma agressão ao meio ambiente, entendeu? O meio urbano, para mim, é a maior agressão que o meio ambiente pode sofrer, é ele ser urbanizado. E a forma como eles têm, pelo menos aqui em São Paulo, que é da onde eu vivencio, tem combatido isso, tem sido de uma forma bizarra, sabe? Tipo, fazendo várias investigações, tentando entrar com mandato contra as pessoas que estão pichando, tentando abrir investigação, colocando multas absurdas que, assim, as pessoas claramente não têm condição de pagar, ou então, se forem ter condição, vão acabar se prejudicando todo, enquanto quem tem dinheiro para pagar um bom advogado sai impune, entendeu? A gente fica à mercê da Defensoria Pública, que no final acaba não tendo um pingo de esforço. Assim, não posso dizer por todas, porque já teve alguns processos que a Defensoria me ajudou, mas em vários outros acabou que, assim, a pessoa não teve um pingo de esforço para tentar fazer a defesa, e aí a gente acaba ficando à mercê, sabe, da má vontade de pessoas que são maus profissionais por não ter dinheiro para pagar um advogado que quem tem grana para pagar um advogado caro acaba não ficando preso, não fica impune. E fica sempre naquilo, né? Não só com relação à pichação, mas com toda a esfera da sociedade. Quem tem dinheiro para pagar um advogado foda, fica impune. Agora, quem não tem grana, sofre a justiça de uma outra forma, entendeu? Um exemplo para mim que eu fiquei muito puta na época, eu tinha acabado de pagar os 7, 8 salários mínimos, enfim, uma multa de R$8.500. E aí passou um tempo, a gente entrou em época de eleição, e aí teve o caso do segurança da Carla Zambelli, que tava andando na rua, acabou se envolvendo em uma confusão, sacou uma arma, efetuou um disparo em plena luz do dia, várias pessoas na rua. Ele foi detido e no final ele pagou um salário mínimo e foi liberado no mesmo dia, entendeu? Então é aquilo, né? A justiça acaba sendo feita para quem? E isso mostra, né, assim, o que perante a justiça é mais perigoso, né? Se é a ideologia da pichação, que tá sofrendo multas absurdas, ou se é um cara que tá com um porte de arma de fogo disparando acidentalmente em plena luz do dia, né? Para eles, eu acho que o que acaba se mostrando mais ofensivo é a tinta na parede do que a possibilidade de ter alguém baleado no meio da rua. Mas é isso, só fechando, eu achei importante falar essa parte, até para não ficar livre para várias interpretações do que eu falei antes, entendeu? Como se eu estivesse pró o que vem acontecendo
na justiça, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil no geral, entendeu? Mas é isso, mais uma vez agradeço aí tanto a você, quanto a todo mundo que estiver aí ouvindo. E é isso. Tamo junto. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilão? Só papo reto, só visão. Eu não falei, eu não avisei. Foi entregue o que foi prometido. Eneri, parabéns. Parabéns mesmo. De coração. Perdemos uma, talvez, excelente psicóloga. Perdemos também uma garçonete de primeira. Perdemos também, talvez, uma excelente professora de artes. Perdemos tudo isso, porém o mundo está cheio disso. Mas agora ganhamos uma Eneri e essa é única. É do Sharpie, é do Picho, é da Pichação e é nossa. Valeu? Tamo junto. Até a próxima no DV. Esse aqui é o Arquivo N, perfil delas. E isso foi o perfil da Eneri. Máximo respeito.